Olá, bem-vindos ao canal Reino dos Anjos. Eu sou o Rafael. Como você me conhece aqui pelas leituras de tarô nesse canal, eu trabalho como tarólogo e terapeuta Theta Healing e hoje eu vim falar de um assunto super interessante que é você cria a sua realidade. Mas o que te impede de criar a sua realidade? Depois de estudar bastante, depois de incorporar muitas dessas informações da qual eu venho há anos estudando, hoje eu posso passar para vocês um pouco desse conhecimento que eu obtive, que eu recebi de inúmeras pessoas através do universo. Eu venho passar para vocês um pouco disso e o que pode estar impedindo você de criar a sua realidade, até que você entenda pelo menos qual é o processo de criar a sua realidade. Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é por que a gente cria a realidade para aqueles que não entenderam. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Aqui eu vou dar uma introdução para aqueles que já conhecem, já entendem um pouco do assunto. Então assim fica no vídeo para você pelo menos entender um pouco do que eu vou falar, porque pela explicação você vai conseguir entender, tá bom? Então a primeira coisa a entender é que a física quântica ela vem explicando atualmente que nós, através do nosso pensamento, da nossa consciência, nós conseguimos interagir com a matéria, interagir com esse mundo quântico, né? Com esse mundo não só macro, mas como micro. Né? É uma coisa muito entrelaçada, mas dá para se perceber, dá para se vivenciar esse tipo de experiência. Eu já passei por muitas experiências desse tipo e por isso hoje estou aqui podendo passar para vocês um pouco do meu entendimento e das minhas experiências, tá? Mas o que isso quer dizer? Que eu crio a minha realidade como? Com o meu pensamento, com a minha consciência, tá? Isso é uma das leis herméticas chamada que tudo é pelo mental, né? Tudo acontece pelo mental. Imagine assim, que quando você está na sua casa e você imaginar, eu vou no mercado, a primeira coisa que você faz é um pensamento sobre isso, entende? Aí você vai até o mercado. Mesmo que haja esse movimento, você criou esse pensamento de ir até o mercado. Então, tudo que a gente faz se inicia no pensamento. E aí as coisas acontecem dentro desse processo, entende? Tudo que nós pensamos em fazer quando você vai aprender um instrumento ou quando você vai gravar um vídeo, quando eu vim gravar esse vídeo, eu pensei nele antes, eu pensei em como fazê-lo antes. Foi uma coisa meio que até acontece às vezes inconsciente, porque é um processo muito rápido, o pensamento é muito rápido. Então, essa é uma das bases que eu vou passar para vocês. Tipo, que tudo que você vai fazer, você pensa antes, então isso acontece porque você pensou e depois você foi. Mas então, por que certas coisas não acontecem nesse sentido? Eu vou explicar por passos para vocês poderem entender, tá? A primeira coisa, porque eu não estou criando a minha realidade. Aí depende muito de qual realidade você quer, aonde você quer ir, né? Precisa saber isso, você tomar uma decisão, precisa saber, tá? Para onde você quer ir. Senão você não vai criar nada, você não vai, tipo, se você sonha em ir para a Europa, mas você não faz nenhum movimento até lá, você só imagina estando lá, quer dizer, você está imaginando. É que aí o universo ele começa a conspirar nesse processo de você chegar lá, só que até lá você pode ter inúmeras dessas situações que eu vou passar aqui que te impedem de acontecer isso, tá? Que seria crenças, pensamentos e sentimentos negativos. Porque assim, ó, vamos dizer que eu imagine que eu quero chegar na Europa, eu quero viajar para a Europa. Mas existe uma crença que me diz que lá não aceitam negros, não aceitam gays, não aceitam pessoas assim, não aceitam pessoas assado, tá? Existe um monte de coisas aí que são crenças negativas. Ah, eu não sou capaz, eu não posso ir, eu não tenho dinheiro. Tudo isso aí são crenças que aí são necessários fazer uma limpeza disso para que você possa ir até lá. Porque assim, é como se fosse uma autossabotagem isso. Então, tudo que eu penso de negativo para qualquer sonho meu, ele não vai acontecer por causa disso. Eu não vou conseguir chegar até lá, eu não vou conseguir fazer esse processo de encaminhar até lá, porque eu tenho uma crença que me impede. É como se fosse um muro, essas crenças, e elas me colocam numa redoma, assim, numa gaiolinha, e elas falam assim, ah não, é aqui que é o mundo que você está acostumado a viver, desde criança te colocaram aqui, e aí você acredita nisso, tá? Isso vem da onde? De crenças da família, tudo que a sua família viveu enquanto você era criança, tudo que eles falaram, passaram para você, é o que você vive. Pode até fazer aí uma análise sobre isso. As crenças culturais, que são músicas, novelas, filmes, tudo que você assiste nesse processo, crenças religiosas principalmente, que todas essas, né, crenças da escola, né, crenças culturais vai entrar da escola também, porque é tudo que a gente vive nisso, crenças do trabalho, crenças do dinheiro. Então essa linha aí, ela também vai entrar muito nas metáforas.
que é tudo aquilo que é falado pra gente sobre assim, dinheiro na mão é vendaval, a vaca foi pro brejo, a vida é uma guerra, a vida é uma luta, né? O amor é uma dor, coisas desse tipo esquisitas, são metáforas, mas são crenças negativas que fazem a gente vivenciar esses tipos de processo, entende? Então, se eu acredito no fundo, né, a minha filosofia de vida é que a vida é uma guerra, a vida vai ser uma guerra, eu meio que vou tornar isso uma realidade, né? Minha mente vai estar lá, porque a nossa mente, como vocês sabem, ela tem o consciente e o inconsciente. Mesmo que você não perceba conscientemente, no inconsciente tem essas informações da sua mente dizendo, não, a vida é uma guerra, a vida é uma guerra, que é alguma coisa que você ouviu na infância. E aí precisa ser limpo isso, tá? Isso são feitos ou trabalhos terapêuticos, ou a pessoa mesmo faz uma própria análise e percebe que certas coisas não servem para ela mais. E ela começa a jogar fora isso. É literalmente como se você pegasse um caderno assim, você escrevesse, tá vendo que eu já escrevi aqui algumas coisas, e aí eu falo assim, ó, esse caderno aqui a sua mente. Não é você, é só a sua mente. A sua mente ela é parte de uma consciência, né? Existe um conjunto que chama consciência, e aí a sua mente é só um caderno que tá lá. Ela pode ser um computador, ela pode ser um jardim, entende que tudo assim, ó, no computador você joga programas e tira programas, né? Na horta você planta e colhe aquilo que você planta. Então, se você plantou na sua mente prosperidade, na sua mente vai nascer prosperidade. São esses tipos de metáforas que até é uma para você entender o que é a nossa mente, né? Ela é só uma parte e a gente tem assim uma mente cheia de coisas em brancas e cheia de coisas escritas e a gente precisa de vez em quando olhar lá uma página e falar, não serve e arrancar essa página, tá? Não serve mais isso para mim. Você pode fazer literalmente até um campo separado de que onde você vai ser uma lixeira, onde você exclui tudo aquilo que não funciona mais no seu computador. Você fala, ó, isso aqui não funciona, vai jogando tudo fora e pulveriza tudo isso, entende? As crenças são assim, mas dentro das crenças, dos pensamentos, existe uma crença emocional, que é uma energia emocional, que é uma coisa que eu creio, que é uma fé, é uma energia invisível, né? A energia é uma coisa invisível, mas assim, pra você entender, ela é invisível dentro de mim, mas eu sinto ela. Então esse sentir é o que precisa ser quebrado, é a energia de onde precisa ser quebrada a crença, né? A informação dessa crença ainda é, eu não acredito. E aí você troca ela, modifica ela, joga ela fora, tenta fazer algum exercício que modifique isso. Você pode fazer isso olhando no espelho, pode pegar e escrever no caderno, assim, escreve tudo isso, olha para isso com aquela emoção que tá ali, que você não quer mais, e queima. Fala, eu queimo isso. E usa a sua energia, tipo, eu queimo isso aqui, chega pra mim, eu queimo. Usar essa energia, entende? Pra virar a mesa, pra virar o jogo, nesse sentido. Tá? As metáforas, principalmente, a gente precisa jogar muito fora, porque a gente escuta, principalmente no Brasil, muitas metáforas sobre como é a vida, sobre como as coisas são. Então, essa é um outro ponto também muito importante de reavaliar. Gente, reavaliar todas essas situações. O que eu vivi desde criança, desde o útero, criança e até os 21 anos, pelo menos a gente forma um ciclo, né, 777, assim, 3 ciclos de 7 que se repetem muito. Então, fazer uma análise sobre isso e jogar fora tudo isso, tá? A emoção é um caso à parte que precisa ser feito um trabalho emocional, tá? Um trabalho emocional mais para poder sair essa energia de não acreditar, de não sentir, tá? Algumas coisas assim. E as metáforas. Aí outras coisas que eu vou incluir dentro disso. Os traumas estão dentro dessas questões emocionais, que é ir tratar todas essas questões que houveram na infância. As brigas com os pais, as brigas com os amigos, né? As brigas que entre ao nosso redor, as inúmeras coisas que aconteceram que vieram a nós. Tipo, às vezes abuso, às vezes um xingamento, às vezes uma má interpretação, tudo isso cria um trauma, né? Uma agressão, e isso aí a gente guarda essa energia, entende? Durante esse processo que alguém nos feriu, de certa forma, nesse contexto, a gente abraça várias informações ao mesmo tempo emocionais, né? Então, tipo, eu guardo aquela humilhação, aquela rejeição, aquela traição, com a informação, não posso confiar nisso, não posso confiar naquela pessoa, não posso confiar em fulano, não posso confiar em ciclano, e aí você vai, não posso confiar na vida, não posso ganhar dinheiro, várias coisas que
se aglomeram numa energia negativa, que é o chamado trauma, e trancam assim a sua vida energeticamente de inúmeras formas. E aí você não consegue atrair dinheiro porque tá lá, não posso atrair dinheiro, não posso ter dinheiro porque se eu ganhar dinheiro, fulano vai vir me roubar, se fulano vai vir me pegar, se eu começar a namorar, alguém vai me trair. Por quê? Porque a minha mãe, quando confiou, também foi São várias coisas nesse sentido, entende? São intrincadas assim, de energias que precisa ser desfeito para você liberar isso. Outras coisas também, como vai entrar nas crenças, metáforas, cultura, tabus e preconceitos. É uma coisa mais complexa, mas precisa ser estudado isso, tá? Por que que a gente acredita nisso? Tipo, antigamente, não vou falar tão antigamente, mas eu acho que hoje ainda existe gente assim, mas é um pensamento que existiu, pelo menos assim, conscientemente, que as pessoas duvidavam se os negros e as mulheres tinham alma, se os animais tinham alma, né? Se o planeta tinha uma consciência, se o planeta tinha uma alma, né? Se os animais sofriam, se as plantas sofriam, entende nesse sentido? Se a mulher podia escrever um livro, se a mulher podia dançar um balé, coisas que assim, antigamente tinha muitas coisas que não podiam, né? Assim, era um tabu gigantesco, era um preconceito gigantesco sobre várias coisas desse tipo, tá? Então, é analisar também isso e começar a eliminar essas coisas. Eu já oriento você comprar um caderno. Compra um caderno de 10 matérias e, ó, estudo. Eu vou fazer uma autoanálise nesse caderno aqui, eu vou escrever tudo que eu posso saber sobre mim, que eu posso estar pensando e tentar eliminar tudo isso. Eu lembro uma vez que eu comecei a fazer né, desses trabalhos assim, eu peguei e anotei várias músicas que eram prováveis que eu tinha escutado na minha época de criança. E aí eu escutei uma música chamada Madrugada do Fat Family, que ela falava basicamente assim: eu gosto de estar com os amigos, de falar bobagens dos meus inimigos e assuntos proibidos. Quando eu analisei isso, eu gosto de falar bobagem dos meus inimigos e assuntos proibidos. Eu percebi que tinha um padrão que eu me comportava assim, ó, sabe, assim, ó, eu gosto de estar com os amigos, beleza. Mas que amigos que são esses? Que falam de seus inimigos. Pessoas que falam dos seus inimigos só estão preocupadas a ficar falando dos seus inimigos, padrão, padrão, padrão. Não porque fulano não gosta de mim, porque eu também não gosto de ciclano, e porque a gente briga e... Entende esse padrão? Assuntos proibidos. O que são assuntos proibidos? Não é tão ruim, mas depende dos assuntos proibidos, depende da maneira como eu quero interpretar. Porque, assim, assuntos proibidos podem ser assuntos satânicos, podem ser assuntos diabólicos, podem ser assuntos de como ferir o outro, como manipular o outro. Esses são assuntos, vamos colocar, proibidos, mas num sentido que, para mim, eu não quero vivenciar isso, mas são assuntos proibidos. Mas existem assuntos proibidos para a minha cultura que sim, podem ser importantes. Ocultismo, espiritualidade, que a minha cultura não aceita 100%, são proibidos de certa forma, assim, tipo, ai, não fica falando disso aqui. Mas que para mim é interessante. Então, precisa fazer uma análise sobre isso, tá? Músicas dos desenhos, das novelas, os conteúdos das novelas, o conteúdo dos filmes, tudo isso foi informação gerada dentro da sua consciência e de algumas formas estão vivenciando isso, entende? Você está manifestando isso. Então, o caderno, eu chamo até de caderno do poder, porque ele me ajuda a trazer isso, tipo assim, uma reflexão. Eu uso ele como o meu espelho da minha mente e eu vou escrevendo as coisas que me vêm à cabeça e eu vou analisando. Pô, olha, isso aqui tá na minha mente. Que aí vai ter um exercício aqui, um exercício para sua intuição, até para sua mente trabalhar. Esse caderno ele vai funcionar como uma via para sua mente vir. Então você vai parar e vai fazer a seguinte pergunta. Eu quero saber quais são as músicas que estão agindo negativamente na minha mente. E aí você faz essa pergunta aqui no topo do caderno. E aí você para e deixa vir. Vai começar a vir músicas que você gosta, que você escuta e você vai escrevendo. E quando você olhar tudo isso, você faz uma análise para ver que tipo de conteúdo é esse, né? Entende? Eu estou fazendo esse processo para vocês entenderem como descobrir algumas coisas. O que está impedindo você aí de criar a sua realidade em sentidos mais amplos, tá? Não estou colocando aqui tanto assim, eu quero ser milionário, mas tem os impedimentos, entende? E aí a gente entrou, né? Tabu, preconceito, então são essas coisas que estão aí. E aí depois vem alguns tipos de sentimentos relacionados aos traumas, às crenças, tá? Que é o sentimento de rejeitar algumas situações. Então, quando eu ganho dinheiro, então quando e acontece algum trauma, e aí eu rejeito o dinheiro. Ou quando acontece meu pai e minha mãe brigar e eu rejeito ou meu pai ou a minha mãe.
ou eu rejeito os meus amigos porque eles fizeram alguma coisa, eu rejeito a escola porque aconteceu alguma coisa, eu rejeito o estudo. E a gente começa a rejeitar várias coisas. Só que tem coisas que começam a se repetir porque a maioria das coisas que a gente rejeita são coisas negativas. E tudo aquilo, essa rejeição, ela é meio que um... Eu rejeito assim, tipo, eu não quero ver isso, eu não quero aceitar isso, essa situação, tal, e aí a gente reprime isso, só que isso fica pulsando dentro de nós, fica vivenciando isso ainda lá dentro. E aí o que acontece? Essa rejeição, ela fica também emanando coisas para nós, trazendo mais experiências dessas para nós. O que eu oriento aqui é você fazer a mesma coisa no caderno. O que é que eu estou rejeitando? E anota, eu estou rejeitando isso. E fala, eu vou parar de rejeitar isso. Aí eu solto. Que vai te ajudar a entrar nesse processo de liberar essas energias, entende? Outra coisa, os desejos. Tudo aquilo que você desejou e você não soltou, entende? Eu desejo isso. Se eu tiver bem, se eu não tiver, amém. E aí você solta. Isso é desapego, né? Então aí você, esse soltar, esse eu desejo mais solto, é uma forma de o universo te trazer isso que você quer. Mas você precisa soltar. Às vezes a gente fica, eu desejo tanto isso. Como eu desejo isso, meu Deus. Só que você não solta. Porque como essa questão da mente criativa, eu lanço o meu desejo. Eu quero, mas, universo, se achar que é bom pra mim, paz e benção. Eu entrego. Então, fazer uma lista também de tudo que você deseja. Gente, pode ser inúmeras coisas. Você quer ser milionário? Solta o desejo de ser milionário. Solta. Fala, se eu for, amém. Se eu não for, isso não vai interferir em eu ser feliz ou não. Mas ficar apegado ao desejo, né? É como se fosse um sofrimento. Eu quero ser tanto milionário. Deus, como eu quero ser milionário, pelo amor de Deus. E fica ali, não solta o desapego. Porque aí o universo, ele vai trabalhar para que você seja milionário. Nesse processo, se você fizer o processo de limpeza também. Não adianta você querer ser milionário, soltar, mas não ter as crenças necessárias. Entende como é isso? E algumas coisas, que é um outro passo, é desistir de algumas coisas. Algumas coisas na vida da gente a gente precisa desistir. Desistir de alguma... desistir de agradar as pessoas, desistir de querer ser outra pessoa, desistir de querer morrer, desistir de querer matar, de querer, sabe assim, desistir de várias coisas negativas que destroem a nossa vida. Perdão. Então, esse desistir, existem coisas e coisas. Eu não vou desistir da minha vida, óbvio, mas eu vou desistir de querer me matar, de querer me aniquilar, de querer destruir o mundo, de querer odiar as pessoas. Desistir é um outro processo do desapego, do soltar, entende? É muito necessário esse soltar algumas coisas para que a gente viva mais leve, a nossa energia fique mais limpa. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que esse processo deu para entender uma primeira parte, que é das crenças e entra dentro dessas situações. O próximo processo que eu acho interessante é o reconciliação com todas as coisas. Esse reconciliação é depois que a gente já curou todas essas situações, já limpou, a gente está praticamente fazendo uma reconciliação com todas essas coisas. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Então, eu entro, em vez de eu ficar lutando contra tudo isso, eu aceito, abraço, me reconcilio com o meu corpo, me reconcilio com a minha visão, me reconcilio com o meu amor, me reconcilio com a minha sexualidade, com o dinheiro, com o trabalho, com o estudo, com meus pais, né? É um processo de se harmonizar com todas as coisas, para que todas as coisas entrem numa harmonia dentro de você, dentro do seu mundo interior. Entende o que isso quer dizer? Dentro desse processo de reconciliação, você pode fazer uma meditação de reconciliação com tudo. Se eu não me engano, eu tenho nesse canal aqui uma meditação sobre isso, reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Eu não sei se eu vou conseguir ainda colocar aqui, porque eu ainda não pesquisei, não sei fazer isso ainda. Enfim, então tem essa meditação, me reconcilio com todas as coisas do céu e da terra, e aí tem ali uma meditação para você entender o que seria essa reconciliação, tá? E aí o próximo passo dessa reconciliação é uma reconciliação com seu pai e com a sua mãe. O que acontece? A nossa mãe, ela representa o nosso mundo interno, nosso mundo emocional, nosso mundo feminino, nosso mundo abstrato, criativo, lúdico, né? Porque o feminino, ele representa arquetipicamente esses tipos de processo, entende? A interioridade, a feminilidade, o relacionamento e tal. Então a mãe é o processo interior e o pai é o processo exterior, é quando eu vou fazer alguma coisa. Então,
O homem, o símbolo masculino é o de ação, de fazer, de criar, né, de foco, de objetivos, né, coisas assim externas. Quando eu movo do meu mundo interno para o mundo externo, é um movimento que passa pelo feminino e vai para o masculino. Quando eu não consigo, eu não tenho uma relação boa com a minha mãe, o meu mundo interno tem algumas limitações, tem alguns sentimentos. Então, podem estar nos traumas, nas crenças, nas brigas, e a gente resolve isso, beleza. Aí você vai curando a sua mãe, vai curando o seu feminino, tá? Vai ali curando todo esse processo, cura também a sua mãe, beleza. Aí você vai começar a sentir mais essa força interior. Nossa, eu sou capaz, posso, eu vou, tá? Só que aí quando entra no processo de fazer, já entra o processo com o pai. E aí você faz o processo de curar o pai, reconciliação com o pai, tratar todas as coisas que você não consegue com o pai, tal. E aí você vai ter a limpeza do pai e da mãe, eles estão lá limpinhos. Só que aí existe um outro processo que é você unificar seu pai e sua mãe, que é um sentido mais abstrato, mas da qual você vê o seu pai e sua mãe dançando. Num sentido yin yang, porque eles são duas forças masculinas e femininas, mas dentro da sua consciência você pode imaginar eles lá se entrelaçando numa dança cósmica, né? Meu pai e minha mãe dançando tango ali numa situação. Essa tipo de visão, de unificação, né? É como se você estivesse trazendo harmonia para a relação do seu pai e da sua mãe interno, da sua psique, entende? E isso vai te ajudar a melhorar muito dos sistemas que existem dentro de você, tá? Esse é um dos pontos, que é, depois que você curou seu pai e sua mãe, unificou os dois ali, você vai curar a sua criança interior, que é esses padrões que tudo isso também está dentro desses trabalhos, entende? Curar sua criança interior é curar os traumas, é limpar os preconceitos, só que tem um processo mais pessoal, que é quando você vai e abraça essa criança por você, né? Olha no espelho, diz para essa criança que você a ama, que você a quer, que você a deseja, que você a ama. Tudo aquele processo assim maravilhoso, né? De terapêutico, vou chamar assim, mas é um processo pessoal, mas eu acho que interno. Ele é tão grandioso que é difícil decifrar aqui para você, porque imagina você olhar para você mesmo quando você é criança e você vê todo aquele sofrimento que aquela criança sofreu, e toda angústia, e todo desejo, e toda vontade que foi reprimido por causa das circunstâncias. É necessário você fazer um acolhimento. É uma coisa muito profunda para dizer aqui, porque ficaria muito superficial. Então, assim, esse abraço é muito necessário para essa criança interior, para que você vá liberando essas energias. Por que eu falo que impede você criar a sua realidade? Porque todas essas coisas são energias que impedem você de continuar fluindo, de você continuar crescendo. Porque existem tudo, uma coisa encaixada na outra, várias pecinhas de quebra-cabeça, entendeu? Que precisam ser resolvidos para que a gente manifeste as coisas melhores. Tá? Depois da criança interior, de fazer esse processo todo, vai entrar alguns processos mais positivos, que a gente que assim, tem esses que são trabalhos que nós precisamos fazer do lado oprimido, suprimido, né? Coisas que a gente não quis ver, traumas, todas essas coisas. E agora uma ação positiva que nós deveríamos ter desde novos, mas não fomos ensinados, mas que ajudam muito a superar muito desses bloqueios, né? Que a gente vai ganhando luz, a gente vai ganhando força espiritual para continuar galgando, que é orar pela humanidade e orar pelas pessoas que você ama, orar pelas pessoas que sofrem. Quando você faz uma oração, gente, e você usa a sua intenção verdadeira de ajudar, de entregar uma luz, uma oração para as pessoas que sofrem, você está enviando luz e as pessoas estão recebendo graças divinas por causa disso. Você pode não perceber, mas às vezes suas orações estão tocando pessoas ao redor do mundo e você não sabe por causa disso. Então você também recebe bênçãos de Deus por estar fazendo essa oração para essas pessoas, entende? Isso vai te dando energia. O universo vai falando, opa, tem gente contribuindo. Você tá claro que tem que ser uma contribuição pura e legítima de amor e gratidão, para que você não queira fazer um negócio com Deus, entende? Eu vou fazer essa oração aqui e vou receber aqui. Não, faça a oração. Vou fazer essa oração porque é meu papel. Eu sinto no meu coração que eu devo fazer essa oração. Aí você faz essa oração. E isso vai para o universo. E o universo entende, opa, tem alguém contribuindo. Tem alguém fazendo oração pelas pessoas. Vamos ajudar essa pessoa porque ela pode continuar a fazer isso.
Aí o universo vai te ajudando, porque você está ajudando outras pessoas, mesmo sem perceber, mesmo que a sua intenção seja apenas ajudar, deixa que o universo cuide dessa parte. Mas pratique mais a oração, pratique mais enviar luz para inúmeros tipos de pessoas. Eu posso fazer aqui um vídeo específico só sobre oração, sobre que tópicos você deve orar, que eu acho que é, assim, é a minha intuição, que já tive sobre isso, e aí eu posso passar específico sobre isso, tá bom? Vou para o próximo tópico aqui, que é ajudar as pessoas. E aí, o que seria ajudar as pessoas? Vamos começar assim, é o mais simples possível. Ajudar as pessoas é a coisa mais simples e tranquila que tem. Dar bom dia para as pessoas, ser gentil, não praticar o mal, tentar não falar mal das pessoas. Tentar não, né? Não falar, mas assim, eu sei que é uma compulsão, principalmente no Brasil, é uma cultura, tá? Mas assim, tratar bem as pessoas, ser gentil, ajudar as pessoas quando elas pedirem, mas quando pedirem mesmo. Quase nunca diga não quando alguém te pedir uma ajuda, a não ser que essa ajuda não tenha bom senso, ok? A pessoa falar, vamos lá, né, vamos pegar ciclano e bater nele. Não, isso não é bom, isso aí não. Mas estou falando, tudo que a pessoa pedir, me ajuda aqui, ajudo. Carrega essa sacola para mim, carrego. Faz esse negócio para mim, faço. Faça, gente, faça. Você não tem noção a força espiritual que tem nessa ação. Qualquer coisa, se a pessoa te enganar, passar a perna em você, você fala, tá tudo bem. Tá perdoada. Segue em frente. Tem a parábola de Jesus que fala, quando alguém te pedir a túnica, dá também a capa. É isso. Quando alguém te pedir inúmeras coisas e você achar que está sendo explorado, faça do mesmo jeito. Você não sabe o quanto que você está sendo trabalhado espiritualmente ali. É muito forte. Isso é muito forte. Tá? E aí eu vou passar por aí só para você entender. Às vezes fica meio difícil engolir essa questão, tá? Para mim também foi uma grande época e eu sofri muito com essa questão de ajudar e as pessoas pedirem e eu me senti... Mas hoje eu entendo que assim, a espiritualidade trabalhando no meu espírito para amadurecer o meu espírito intencionalmente, tá? Aí o último que eu vou colocar aqui, não menos importante, mas que eu acho que ajuda muito também, é você passar a informação que você tem para frente. Não importa a informação que você tem, desde que seja boa, desde que seja decente, desde que seja um bom senso com isso, né? Eu estudei um longo período da minha vida e ainda estudo a espiritualidade e vários outros sentidos de coisas da vida. E hoje eu percebi que eu preciso contribuir com essas informações para as outras pessoas. Então é por isso que hoje eu abri o canal e hoje eu passo essas informações. E aí eu venho aqui porque eu recebi do universo. Né? Eu recebi a graça de ter alguns insights interessantes, de poder vivenciar algumas emoções e experiências espirituais maravilhosas com esses processos. Então é meu dever, mais do que não só gratidão, né? A gratidão diz que é o ato de pagar aquilo que você recebeu, né? Então eu estou aqui fazendo isso de muita alegria, porque, isso aqui serviu para mim tanto durante tantos anos, né? Que eu vim estudando, que eu vim praticando, que eu vim experienciando a espiritualidade. Então hoje eu posso passar isso para vocês, sabendo que isso aqui funciona, que você fazendo esses processos, você vai perceber a sua vida. Eu não falo assim, nossa, eu vou sair manifestando a riqueza e tal. Depois de um tempo você até perde o interesse pela riqueza. Você fala, se eu ficar rico, amém. Se eu não ficar, amém. Sabe por quê? Porque eu tô feliz pelo que eu sou, pelo que a experiência... Tipo, eu tô aqui na Terra, eu tô vivendo uma experiência incrível, com várias coisas, né? Que aí eu posso até explicar para vocês por que a gente não cria. Posso? Que é assim, você tem uma missão, é uma das coisas. Você tem uma missão. Se você não seguir nessa missão, você não vai ganhar dinheiro. E tem as crenças, tem todas essas coisas que eu passei do vídeo, mas existem coisas que é assim, ó, uma vez eu fui fazer uma manifestação no Theta Healing sobre dinheiro. E ele falou assim, você só vai ganhar dinheiro, o Criador falou, em fazendo tal coisa assim, assim, assim. Pode ser uma crença? Pode. Depois eu posso limpar, depois eu posso rever e eu vou ver. Mas tem uma coisa específica, aí eu entendi, eu falei, mas isso aí é um sonho meu muito antigo. E é por isso então que eu não ganho dinheiro, porque eu não estou vivenciando este sonho. Entende? Às vezes você está num trabalho e tem o sonho de fazer outra coisa. Aproveita que você está no trabalho e pega o seu tempo livre e faz essa outra coisa que você ama. Você vai perceber que com o tempo, com o processo, você vai começar a receber dinheiro de outras formas. Ou até o dinheiro vai ficar mais fácil de receber porque você está fazendo algo que você ama e que é seu plano divino, que é a sua missão. Entende? Então eu entendi isso. Então hoje o que eu faço? Eu estou fazendo aquilo que eu amo,
que eu amo mesmo, que não é só o canal, que não é só esse conhecimento aqui, mas é uma das coisas que eu amo, que é estudar, que é saber sobre a espiritualidade, que é ter experiências, fazer alguns experimentos, e tenho outros sonhos. E aí, quando eu vou fazendo esses outros sonhos, muitas outras coisas se tornam mais fáceis. Pô, é tipo, eu posso trabalhar e ainda fazer isso que me mantém, entende? Mantém a minha energia. Mas por quê? Porque agora eu faço alguma coisa que eu amo, né? Eu passo a informação para frente, eu faço várias coisas nesse sentido. Entende o que eu quero dizer? Não quero fugir muito desse assunto, que, né, que é o que te impede, mas uma das coisas que te impede pode ser porque você não está cumprindo a sua missão. E a sua missão sim vai trazer energia para você receber aquilo que você quer. Tá? Eu acho que essa é a mensagem que eu pude passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, curte, comente, se inscreva aí. Me fala aí se você tem mais alguma dúvida que eu possa passar para vocês, que eu possa conversar com vocês e aí elaborar mais alguns assuntos, tá bom? Deixa o meu grande abraço, meu grande beijo. E a gente se vê até nas próximas postagens aí que eu vou fazer, tá bom? Até mais, galera!